Pai, nessa noite eu quero te agradecer pela tua palavra e pelo que o Senhor vai fazer nesse lugar. Eu me humilho mais uma vez, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor dê ordem aos teus anjos e eles ajam nessa noite, fazendo aquilo que o Senhor tem sonhado. Queremos sair daqui impactados pela tua palavra, não só quem está aqui, mas quem está assistindo pela internet, pelos DVDs, Espírito Santo, pela TV, nesse programa também que nós estamos. Eu te peço em nome de Jesus, que a tua glória invada casas, invada nossas vidas e nos transforme segundo a tua imagem, a tua semelhança. Pai, em nome de Jesus eu te peço, usa teu Espírito Santo. Eis-me aqui, me humilho diante de ti, Espírito Santo, e te dou toda a liberdade, em o nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero começar a mensagem dessa noite falando sobre algo muito triste, mas ao mesmo tempo muito empolgante, que eu vi na internet esses dias. Quem gosta de animais? Então vamos ver uma cena um pouco triste, mas como o mundo dá uma volta, apague as luzes, só pelo menos aqui da frente. E Egmar, coloca aí o vídeo para mim, por favor. Não chorem, tá, gente? Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. É isso aí. Rato Balboa. Queridos, no último domingo eu ministrei sobre a importância de todo crente ser um jiu-jiteiro. Uma pessoa que entende de jiu-jitsu espiritual. E você pode me dizer, o que é isso, pastor? Me explica. Eu falei que isso tem a ver, porque quando você derruba um jiu-jiteiro, na cabeça dele está o seguinte, cara, na cabeça de quem o derrubou está assim, acabei com você, te joguei no chão. E o jiu-jiteiro está pensando o quê? Meu, você está na minha zona de combate, a luta não acaba no chão, ela começa aqui. E queridos, nós como cristãos, quando somos derrubados, ou pela vida, ou por pessoas mesmo, devemos agir dessa mesma maneira. Porque quando a gente cai, geralmente nós caímos de joelhos. E de joelho a luta começa para o cristão, amém? Enquanto você está em pé trocando soco com o teu inimigo, dizendo, eu sou forte, a Bíblia diz, não confie no teu braço, maldito o homem que confia no homem e faz dele o seu braço forte. Mas quando você cai de joelhos e todo mundo começa a rir, dizendo, cara, acabei com a tua vida, é nessa hora que a gente começa a lutar. Por quê? Porque quem luta de joelho não é mais ele, é o Pai o cobrindo, é Deus indo à frente. Então fala para o irmão do lado, Deus quer que você aprenda a lutar de joelhos. Só que nem todo mundo entende isso, por quê? Devido ao grau de maturidade que essa pessoa tem na sua vida com Deus. E eu já contei isso para vocês, que quando um pai brinca de esconde-esconde com seu filho, dependendo da idade, os esconderijos são diferentes. Quando um pai brinca de esconde-esconde com uma criança de 3 aninhos, 4 aninhos, ele coloca o pé para fora da cortina, ele mexe para dar pistas para o seu neném, para o seu bebê. Mas quando ele brinca de esconde-esconde com um filho de 10, 12 anos, ele já se esconde bem. Isso não tem a ver se o pai ama ou não ama o filho mais velho, mas ele quer que o filho mais velho procure mais. Estão entendendo? Amém? E nessa noite nós vamos falar sobre os estágios da nossa vida com Deus. E nós vamos falar aqui sobre alguns estágios.
Amém? Quero gastar as próximas 5 horas falando sobre alguns estágios em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Primeiro estágio, fala para o irmão do lado, quando nós ainda somos crianças. Queridos, isso não tem muito a ver com a idade cronológica, mas tem a ver com o estágio de desenvolvimento espiritual de uma pessoa. E quando nós somos pequenos, quando nós somos crianças espirituais, existem algumas características. A Bíblia conta de um rei, a história de um grande rei de Israel chamado Salomão. E até hoje não houve um homem tão sábio e tão rico como ele. Salomão, ele teve um filho que cresceu vendo o seu exemplo e vendo o exemplo do seu pai, Davi. Vendo o exemplo de Salomão e do pai de Salomão, vô desse menino. E só que quando a vida exigiu algumas posturas desse menino chamado Roboão, ele mostra que realmente não havia aprendido nada com seus pais. Olha para mim, queridos, crianças espirituais, elas passam a vida vendo e ouvindo exemplos, mas acabam muitas vezes não colocando em prática o que aprendem. E isso é um sinal do nível do relacionamento que essa pessoa tem com Deus. Isso acontece nos nossos dias, quando você até participa dos cultos, quando você até participa de seminários, quando você até ouve palestras, mas as lições não são aplicadas na sua vida. Isso também tem a ver quando você até vem na igreja, você até tem um adesivo do Bola, né, no teu carro, mas continua tendo a mesma vida que tinha no passado. Quando nada muda, quando as amizades não mudam, quando as atitudes não mudam, quando os sonhos não mudam e não muda nada. E muitas vezes nem o temor a Deus. Pessoas que aprontam, sabem que estão aprontando e não há nenhum tipo de temor dentro dos seus corações. Roboão, ele viu seu pai, viu seu avô, mas um dia a vida lhe pediu uma atitude. Fala para o irmão do lado, meu querido, fala forte, meu querido, um dia a vida vai lhe exigir uma postura. E pode ser que a vida não te exija agora, mas um dia você vai ter que ter uma postura diante de algumas situações. Vamos começar a ler o primeiro texto? 1 Reis, capítulo 12. Abra sua Bíblia, ligue sua Bíblia ou acompanhe no telão. 1 Reis, capítulo 12, versículo 1 em diante. Vai ter telão hoje? Tem, né? Fechou. Então, acompanha no telão ou acompanha na sua própria Bíblia ou no seu vizinho. 1 Reis 12, versículo 1 diz: Roboão foi até Siquém, onde todo o povo de Israel se havia reunido para fazê-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, que havia fugido do rei Salomão e ido para o Egito, soube disso e voltou de lá. O povo das tribos do norte mandou buscá-lo e foram todos juntos falar com Roboão, que ficou no lugar do pai dele, Salomão. Amém? Olha agora. E disseram: Roboão, Salomão, seu pai, nos tratou com dureza e nos fez carregar cargas pesadas. Se o Senhor tornar essas cargas mais leves e a nossa vida mais fácil, nós seremos seus servidores. Roboão respondeu: voltem daqui 3 dias, e eu darei a minha resposta. Então eles foram embora. O rei Roboão foi falar com os homens mais velhos, que haviam sido conselheiros do seu pai, e perguntou: que respostas vocês me aconselham a dar a este povo? Eles disseram: se o Senhor quiser servir bem a este povo, dê uma resposta favorável ao pedido deles, que eles serão seus servidores para sempre. Mas, repita comigo, mas Roboão não seguiu o conselho dos homens mais velhos e foi falar com os jovens que haviam crescido junto com ele e que agora eram os seus conselheiros. Amados, nós vemos que Roboão não era nenhuma criança aqui. Ele tinha mais ou menos 40 anos. E ele também não poderia dizer que não tinha tido exemplos na sua vida. Quando a vida lhe exige uma postura, ele até vai pedir conselhos. Fala para o irmão do lado, pedir conselhos não tem problema nenhum. Amém? Por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios 24, não precisa abrir, Provérbios 24, de 3 a 6, com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as câmaras com todos os bens preciosos e agradáveis. O homem sábio é forte, o homem de conhecimento consolida a força. Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Fala para o irmão do lado, o problema não é pedir conselho, mas com quem você pede conselho?
E aqui, queridos, é que se distingue os homens das crianças. Porque homens maduros querem ouvir o que lhes será bom para o futuro. E eles estão sempre pensando na frente. Pessoas maduras sempre estão querendo ouvir o seguinte: cara, me fala algo que vai me ajudar a chegar melhor no futuro. Mas os imaturos, eles não querem confronto, eles querem conforto. Fala para o irmão do lado: imaturos não gostam de confronto, mas preferem conforto. Roboão foi pedir conselho com os jovens que haviam crescido com ele. E o detalhe aqui: você acha que esses jovens seriam sinceros com o seu amigo que agora era rei e poderia dar algumas regalias para ele? Para eles? Claro que não, eles iriam falar o que Roboão queria ouvir. E a história mostra que por causa dessa atitude, por Roboão ter ouvido seus amigos e não os homens sábios, olha para mim, olha como é sério, em 3 dias, repita comigo, 3 dias, esse cara foi capaz de destruir o que o pai dele e o avô dele construíram em 80 anos. O avô Davi e o pai Salomão, eles lutaram e eles uniram todo o reino, durante 80 anos. E ele, em 3 dias, se você ler essa história, você vai ver que ele divide o povo, por causa de uma atitude precipitada e sem sabedoria alguma. E o que nós aprendemos aqui? Sempre haverá 2 tipos de pessoas para você ouvir: os sábios e os imaturos. Sempre haverá 2 tipos de pessoas, e geralmente os sábios vão te confrontar, e os imaturos vão te consolar, vão passar a mão na tua cabeça, vão dizer: não tem nada de errado, continua assim. Geralmente os sábios vão fazer isso, vão confrontar a tua vida. Amado, fala para o irmão do lado: cuidado com isso. Sabe por quê? Porque o nosso objetivo, quando nós somos crianças espirituais, é acertarmos a nossa vida com Deus. Olha para mim. Enquanto você se achega a Deus, é uma batalha espiritual. Então, aquilo que você alimenta na tua vida, vai guiar a tua vida. Se você é um cara que alimenta mentira, as coisas da carne, tua carne está aqui em cima, tua vida espiritual está aqui embaixo. Conforme você vai alimentando o espírito e abaixando a carne, alimentando o espírito, vai chegar uma hora que você vai ter a opção: eu posso fazer algo de errado, mas eu não quero. E você continua alimentando, que chega uma hora que para pecar tem que fazer força. Quem aqui falava muito palavrão antigamente? Levanta a mão. Quem aqui hoje, quando ouve um palavrão, meio que soa mal no ouvido? Não é um milagre? Porque era normal, de cada 10 palavras minhas, 11 eram palavrões. E hoje, quando eu ouço, eu falo: caramba, doeu. Por quê? Porque quando você é criança, a sua luta é equiparar e deixar o espírito vencer. Quando você é uma criança espiritual, você precisa ouvir aquilo que vai te fazer crescer e amadurecer. E posso te falar, nós temos muito que acertar quando nós estamos nessa fase. Porque nessa hora, há muitas coisas que nós achamos certas e não são, e muitas coisas que nós achamos erradas e são certas. Haverá confronto de ideias, você vai ser confrontado, as suas opiniões serão confrontadas. Mas numa fase de crescimento, tudo isso visa o teu bem. Qual é o objetivo da fase de criança? Fala para o irmão do lado: nos acertar com Deus. Mais forte: nos acertar com Deus. E sabe, querido, Deus te ama tanto, tanto, tanto. Fala para o irmão do lado: o amor de Deus por você é tão grande. Não, você não fez o tão. Vamos lá, fala para o irmão do lado: o amor de Deus é tão grande. Faz assim comigo: tão grande, amém? Que Ele tem uma paciência enorme com a gente. Alguém tem dúvida da paciência de Deus com a gente? Sabe como Deus chama essa fase de criança? Ele tem essa fase, a gente não sabe o que a gente faz direito. E a Bíblia chama essa fase de tempo de ignorância. E essa fase não é um pecado, viver nele é pecado. Quando você fica muito tempo nesse estágio, você acaba perdendo muitas coisas. Olha para mim. Quando você permanece muito tempo como uma criança espiritual, você perde. O que Roboão perdeu? Primeiro, fala comigo. Uma pessoa imatura destrói futuros. O povo que estava servindo Roboão não conseguia mais ver um futuro melhor enquanto ele estivesse no poder. Outra coisa, repita comigo: os imaturos afastam os maduros. Sabe por quê? Porque pessoa madura,
ela sabe que o tempo dela é preciosíssimo. E gasta o tempo com quem não quer ouvi-lo. Já viu isso? Pessoa madura, pessoa sábia, ele gasta o tempo necessário para quem vai ouvir e aplicar o que ele está falando. Senão, ele não dá muita bola. E o final é que você também escreve um final trágico. A lei da semeadura, fala para o irmão do lado, olhando nos olhos dele. A lei da semeadura não perdoa, querido. Sabe o que? A Bíblia diz que o que você plantar, você vai. E se você só plantar imaturidade, você vai colher só imaturidade. Ser imaturo na época certa, tudo bem. Mas ser imaturo no meio de um mundo que não perdoa, vai trazer complicações. Então cuidado para não ficar tempo demais na imaturidade. Cuidado com isso. A Bíblia diz, 1 Coríntios 13, 11, Paulo falando assim: quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Agora que sou adulto, deixei de agir como criança. Tem alguém aqui me ouvindo? Quando nós entendemos isso, deixamos as coisas de crianças e começamos a, em primeiro lugar, ouvir conselhos. Segundo lugar, aplicar os conselhos. Alguns anos atrás, um pastor amigo meu olhou para mim, viu os meus filhos e falou: Bigard, seus filhos têm atitudes de um pai que fica muito na igreja. E na hora eu fiquei meio triste com ele, mas depois eu falei: cara, ele não precisa falar isso para mim. Ele nem é minha cobertura, ele é meu amigo. Se ele parou para me falar, é que ele realmente viu algo. E eu precisei mudar minha agenda, minha vida, para trazer os meus filhos para perto de mim de novo. Meu irmão, quando você sai da fase imatura, você começa não só a ouvir, mas a aplicar o que você ouviu. Amém? E aí você entra numa outra fase, que é a fase adulta. Fala para o irmão do lado: fase adulta. E como adultos, qual é o foco? Qual é o nosso foco como adultos? Repita comigo: enfrentar batalhas espirituais. Mais forte. E vencer oposições. Queridos, pensa no mundo espiritual eficiente. Tudo que vemos não é o que realmente existe, querido, porque existe um mundo espiritual sim, e uma guerra espiritual, e essa guerra é por causa da sua alma. E na fase adulta, você vai ser tentado a achar que aquilo que é comum no nosso meio, não é errado. Isso será uma batalha. Só que você não vê uma criança preocupada com isso, mas os adultos têm outras preocupações. Quais? Vamos lá, eu já falei aqui. Primeiro, vencer batalhas. Posso dar um exemplo bíblico? 3 pessoas, tem 4? Então vamos lá. Quando Davi era criança, quais eram as preocupações de Davi? Cuidar das ovelhas do pai. É ou não é? Só era isso. De vez em quando vinha um lobo, às vezes vinha um urso, vinha um leão. Só um leão, pastor. É, mas eram leões e ursos e lobos querendo comer uma coisa só: ovelhas do pai. Então se ele fizesse uma proteção ali, estaria feito o trabalho, amém? Mas a sua única preocupação era com o aprisco, era cuidar de ovelhas. Quando ele amadureceu, se tornou um rei, ele começou a cuidar de um povo inteiro, de uma nação. E a Bíblia diz que Davi, por onde ele saía, ele era vitorioso. A Bíblia diz que onde Davi ia, ele voltava com vitória, ele vencia todos os exércitos. Até aqui tudo bem? Só que esse é o problema. Quando você se torna adulto, a luta não é só na batalha, mas é o que vem pós-batalha. Abra a tua Bíblia em 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. Quando você é criança, você se preocupa com uma coisa. Quando você é adulto, você tem que se preocupar não só com aquela coisa, mas com as consequências daquilo. Quando eu fiz 18 anos de idade, meu pai me ligou, eu liguei para ele, eu não lembro como foi a nossa conversa, mas ele falou assim: filho, a partir de agora, se você for preso, eu não vou te buscar. Eu já era crente, amém? Mas eu vou te falar que essa frase me deixou mais crente. Por quê? Porque quando você é adulto, não é só não brigar, não é só não vencer algumas batalhas. Eu posso ser preso, eu posso ter consequências maiores. Olha o que acontece com Davi. Segundo Samuel, eu falei 2 Samuel, né? 2 Samuel capítulo 11. Está na tela? Vamos lá. Decorrido um ano em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Olha o detalhe.
porém Davi ficou em Jerusalém. É tão forte que todo mundo junto. Vamos lá, só isso aqui, ó. Porém Davi ficou em Jerusalém. 1, 2, 3. Porém. Isso. É com eco. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Olha, até gaguejou para falar. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Não está aqui, mas eu creio que ele falou assim: quem é aquele avião? Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio, ele se deitou com ela, tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. Versículo 5, a mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Davi, sou ligeiramente grávida. Conhece a música? Amados, quais são as batalhas que nós temos que enfrentar quando somos adultos? Uma delas, repita comigo, a batalha contra o orgulho. Davi era o cara, ele estava acostumado a vencer leão, urso, lobo. Aí um dia ele começou a vencer exércitos, e na cabeça dele ele falou: cara, eu sou o cara, eu venço tudo. Mas ele não se preocupou em vencer aquilo que vinha após a batalha. Davi venceu várias guerras, mas não cuidou do orgulho. O orgulho, por ser um vencedor, a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Quem crê nisso? Mas quando você se torna um vencedor, você precisa cuidar daquilo que vem atrás. Porque se o diabo não consegue te destruir durante a guerra, ele vai tentar te destruir após a guerra, com um sentimento mais ou menos assim: agora você não precisa mais de ajuda, agora você é o cara, agora você conseguiu. Posso dar um exemplo? Vocês estão aqui? É quando a pessoa que luta para vencer na vida, e quando vence, ela acaba se achando melhor que os seus irmãos. Eu cheguei num lugar diferenciado. Pô, parabéns, cara, glória a Deus. Mas isso não te faz melhor do que ninguém. Faz sim, não faz. Quando você vai no banheiro, não sai flocos com cheiro de morango, amém? É quando a pessoa que começa a ter algumas revelações da palavra de Deus, começa a ler a palavra, começa a ser avivado, e ela começa a dizer assim: agora eu sei mais que o meu pastor, agora, bem que eu podia cuidar dessa igreja, melhor que ele. Pastor, está tudo errado aqui. Orgulho é aquele que conseguiu vencer na vida financeira e agora diz assim: eu não preciso de Deus, eu tenho tudo que eu quero. E por aí vai. E qual é o resultado de você não cuidar disso? Repita comigo: ação e reação. Lei da semeadura: o que você plantar, você vai colher. Versículo 5, o que a Bíblia diz aí? A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: Davi, vamos lá, só as mulheres, eu falo Davi e vocês. Davi, fala para o irmão do lado: toda atitude trará frutos na sua vida. A Bíblia fala que a vida da família de Davi nunca mais foi a mesma. A guerra, a espada, nunca mais saiu da casa dele. Se você estudar a vida de Davi, você vai ver que foi filho abusando de irmã, filho matando outro irmão matando irmão. E sabe, olha para mim, aquilo que você vive hoje é fruto do que você fez no passado, querido. Então, não dá para mudar o que você está vivendo hoje, é fruto do que você fez, mas dá para mudar o que você vai viver amanhã, mudando os comportamentos de hoje. Amém? Ah não, eu nasci para sofrer. Não, você sofre porque você aprontou. Mas se você parar de aprontar agora, meu irmão, Deus vai te dar, vai fazer a glória da segunda casa ser maior que a primeira. Deus vai restaurar tudo que você perdeu, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pensa nisso que eu estou falando, vamos lá. Adultos têm outras prioridades, não ficam só num lugar. Primeiro, vencer batalha. Segundo, repita comigo, prestar contas. Rafa, coloca no telão para mim, Lucas 16, versículo 2. Lucas capítulo 16, versículo 2. Olha o que a Bíblia diz. Havia um homem rico que tinha um administrador, e este foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: o que é isso que ouço a teu respeito?
presta conta da tua administração. Sabe o que eu vejo? Que geralmente crianças não gostam de prestar contas. Se você perceber, o filho pródigo foi embora da casa dos pais por causa disso. A sua imaturidade o impediu de estar em uma casa onde o pai lhe pediria contas. E é complicado, porque a prestação repita comigo, prestação de contas é sinal de amadurecimento. Porque, meu irmão, se você não tem o que esconder, você não tem que temer o que mostrar. Amém? Se você está agindo corretamente, se você está crescendo na sua vida profissional, na sua vida com Deus, é um cara maduro, é uma pessoa honesta. Quando alguém te pedir, abre aí, me mostra como está a administração, você não tem que ter medo. Você não tem que pedir um dia, 2 dias, minha vida, um livro aberto, cara, vem cá, dá uma olhada. Vocês estão aqui, igreja? Porque a prestação de contas mantém os nossos pés no chão. A Bíblia diz que não há autoridade que não proceda de Deus e que todos nós temos alguém acima de nós. Você pode ser o chefe da sua casa, pode ser o chefe de uma nação, ser o chefe da maior organização da face da terra, mas sempre haverá alguém acima de você. E quando nós não sabemos nos reportar, escuta essa, quando você não sabe se reportar para quem está acima de você, você manda um sinal para quem está abaixo de você. Qual sinal? Mais ou menos assim, ei, vocês não precisam me respeitar, porque eu não respeito meus superiores. Quer ver isso na família da igreja? Quer ver um exemplo? Posso? A família vem para a igreja, ouve o culto, maravilhosa, sai daqui, entra no carro. O marido e a mulher começam a falar e os filhos atrás. Meu irmão, criança tem uma capacidade de ouvir, de fazer um monte de bagunça e ouvir o que você está falando. Já percebeu isso? Quem aqui já foi dedurado, né? Chegar, mãe, o pai estava falando isso. Você não estava brincando, criatura? Criança consegue, eles têm uns ouvidos a mais. Aí o pai começa a falar, não gostei daquela mensagem, esse pastor está sem visão, e começa a falar um monte que não concorda com isso, que não concorda com aquilo, só que o filho lembra que quando acabou o culto, o pai foi abraçar o pastor, e o pastor bateu nas costas dele, tamo junto, pastor. E aí o filho olhou aquilo, e está vendo os pais discutindo e falando mal dos seus pastores e sua autoridade. Sabe qual é o sinal que chega para os filhos? O sinal é assim, filhos, não precisem me honrar, porque eu não honro meus superiores, nem os meus pastores. Não é isso, dá tempo ao tempo. Queridos, todo cara que eu conheci que falava mal do seu pastor, até hoje, quando os filhos cresceram, tiveram problemas com alguma coisa, alguns se desviaram, todos. Lógico que alguns voltaram para Jesus, amém? Mas todos tiveram problemas com seus filhos. Por quê? Porque havia uma incoerência na casa. O pai falava uma coisa, mas no carro voltando para casa vivia outra. O pai falava uma coisa na igreja, e em casa o filho via outra. Vocês estão aqui? Então nós precisamos aprender a prestar contas e honrar essas contas. Ou seja, honrar nossos superiores. Terceira coisa que o adulto tem prioridade. Ele tem que vencer batalhas. Quem está anotando, prestar contas e vencer oposições. O que é isso? Repita comigo, oposições, mais forte, oposições tem a ver com os nãos que a vida nos dá. Querido, quando você nasce, você já nasce ouvindo um monte de não. Não chore, não coloque o dedo aí, não come isso, não fala tanto, fecha a boca, não come com a boca aberta. É ou não é? Na fase adulta, qual é o detalhe? Nós vamos continuar ouvindo não. Só que os não serão mais dolorosos. São meninas que dizem não para um pedido de namoro. Quem aqui já ouviu alguns nãos? Que mentira, olha quanto homem, eu não. Deus te conhece, irmão. Quem já tomou fora aqui, levanta a mão. Aí, tá vendo? E se eu fizer mais uma pressão dizendo que... Não vou lançar uma praga aqui, mas se eu fizer uma pressão, tem mais gente ainda que vai falar, já tomei um. Quem já tomou algum fora aqui? É legal tomar fora? Claro que não. Dá uma sensação de que ninguém te quer. Nossa, nunca mais eu vou casar. Mas você tem 13 anos, cara. Tipo, calma.
Quando o noivo, essa é pior ainda, o noivo tá noivo com a menina na hora de casa, chegando a menina, um dos dois dizem, não quero mais, é doloroso. Quando você pede um emprego, cara, me dá uma vaga de emprego e alguém diz não. Quando eu fiz 25 anos, cara, 25 anos, vou fazer 40 em outubro. Aleluia. Gosto de perfume e relógio e camisa, amém? Foi só um relapso aqui, falei que não devia. Voltando, quando eu tinha 25 anos, eu estava fazendo grafite e me deu um desespero. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar. E eu fui num banco, já tinha sido bancário em São Paulo, aqui em Curitiba. Fui no banco pedir um emprego. Sabe o que o cara do banco falou para mim? Não contratamos mais pessoas com 25 anos. Passou da idade. Eu falei, eu passei da idade de te bater também? Não, tô brincando. Fui embora, mas foi doloroso. É quando você pede um aumento pro chefe, e o chefe, alguém aqui já ouviu esse não? Precisando, você até gasta o aumento sem pedir, né? Mas eu tenho fé, tenho tanta fé que eu vou fazer uma prestação em cima do meu aumento. E o cara não te dá um não. Aliás, o cara não te dá um aumento e te diz um não. Quando você quer fazer algo, alguém diz não. Meu irmão, não é fácil ouvir não. Não é fácil mesmo. Contudo, se você não aprender a ouvir o não nessas questões, como é que você vai reagir quando Deus disser não? Deus disse para Adão, não coma desse fruto. Até hoje a humanidade tem que suar para arrumar, né, para levar comida para casa, por causa do Adão. Deus disse alguns nãos para nós através de Moisés. E até hoje as pessoas não aceitam essas direções e sofrem consequências. Vamos estudar isso? Vamos? Êxodo 20, versículo 3. Não precisa abrir, só anote. Se todo mundo conhece, são os 10 mandamentos. Êxodo 20, versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deus falou, não terás outros deuses diante de mim. E até hoje as pessoas colocam tudo no lugar de Deus. O que é ter um outro Deus? É ter algo mais valioso do que Deus no seu coração. Alguns colocam a vida profissional no lugar de Deus, alguns colocam a família no lugar de Deus, alguns colocam seus bens no lugar de Deus, outros colocam seu corpo no lugar de Deus. E o que acontece? Recebem as consequências ainda nessa vida. Alguns sacrificam a família por causa da vida profissional, outros sacrificam o futuro financeiro por colocarem a família em primeiro lugar. Alguns sacrificam tudo por causa do dinheiro. E o que Deus está querendo dizer com esse não? Ele está querendo dizer o seguinte, olha o que a Bíblia diz. Salmo 37, 4 e 5. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega-te ao caminho, Senhor, confia nele e o mais Ele está dizendo o seguinte, filhos, se você ouvir esse não, você vai ouvir vários sims de mim. Vocês estão aqui? Deus está falando, filhos, se você aprender a ouvir o não, você vai encontrar o sim. Deus é o Deus que satisfará os desejos dos nossos corações, amém? Versículo 7, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, mas até hoje as pessoas fazem piadas no nome de Deus, do nome de Jesus. E olha o que Deus diz, não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque Ele não terá por inocente o que fizer isso. Versículo 13, não matarás. Pô, pastor, nunca matei ninguém, vamos ver, se não? Muitas vezes você não mata com arma, mas Jesus falou o seguinte em Mateus 5, 21, ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento? Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quantas pessoas você já morreu, já matou só aqui? Passou a pessoa no teu lado na igreja, e você... veneno saindo dos seus lábios. É ou não é? Vai dar ceia para alguém. Pega, maldito. Não? Você não sabe o que a gente ouve aqui nos bastidores. Na hora que está ouvindo a palavra, todo mundo é bonitinho, tal. Mas, meu irmão, você não esconde nada de Deus. A Bíblia diz, da onde me ausentarei do seu espírito? Se subo aos altos montes, lá tu estarás. E se desço a minha cama ao mais profundo abismo, lá tu estás também. Querido, você pode esconder os teus atos, pode esconder tuas palavras, mas você nunca vai esconder teus pensamentos, teus sentimentos diante de Deus. E Ele sabe que nós já matamos muita gente. Amém? E a gente tem que aprender a não fazer isso.
O que dizer então de não adulterarás? O que Deus diz? Não. Mais forte. Não adultere, não adulterarás. As pessoas acham que é século 2014, alô? Que é isso, pastor? Tem que mudar, tem que variar. Provérbios 6:32. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer se arruinar é que pratica isso. Posso falar? Quanta gente se arruinando na sua vida por não ouvir um não de Deus. E na hora que está cometendo adultério se acha o bom, né? Eu sou pegador. Aí Deus está assim, você é pegador de maldição. Eu estou te achando. Eu vou te encontrar. Meu irmão, com Deus não se brinca. Fala para o irmão do lado, com Deus não se brinca. Aí, as pessoas ficam tristes com quem? Com Deus. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta, e eu só perco dinheiro, sou mandado embora, não tenho nada. Vai estudar, meu irmão, vai estudar a vida da pessoa. Se você já fez isso, tem uma cura, amém? Toda cura vem pela verdade. Peça perdão, faça esse seminário que nós vamos fazer de cura interior, alguns meses para frente. Mas antes, peça perdão para as pessoas que você pisou na bola, porque sem verdade não vai ter cura e você vai sofrer. É Deus, não sou eu. Amém? Amém? O que dizer de não furtarás, não dirás falsos testemunhos? Mas vamos lá. O último, Êxodo 20:17. Não cobiçarás a casa do seu próximo, nem a mulher do seu próximo. Mulher para ficar bem, para a gente ouvir. Ou a mulher. Nem seu servo, nem sua serva, nem seu boi, nem seu jumento. Pastor, nem de jumento eu gosto, que era o carro da época. Está falando, não cobice o carro do teu irmão. Eu já vi gente que saiu da igreja com o carro novo, todo riscado de pedra. Porque algum abençoado falou, eu não posso ter, mas ele também vai ter que gastar o dinheiro com a pintura. Meu irmão, Deus conhece essas pessoas. Como isso é perigoso, pois hoje as pessoas não querem algo parecido com o que você tem. Eles querem o que você tem. Eles querem as suas roupas. Eles querem os seus carros, a sua esposa, a sua igreja e a sua vida. Será que elas também querem passar pelo que nós passamos? Será que essas pessoas também querem derramar as lágrimas que nós derramamos para conquistar o que temos? Claro que não. Querem o que você tem sem pagar o preço que você pagou. Queridos, repita comigo. Adultos aprendem a ouvir não. E queridos, não é não. Não é mais ou menos. Às vezes eu chego para o meu filho e eu falo, ô filho, não é para fazer isso. Ele, mas. É mais não. É não. E todo não, olha para o irmão do lado, bate no ombro dele e fala assim, eu te amo. Fala assim, é para o teu bem. Fala assim, todo não de Deus, mais forte, fala, todo não de Deus visa o seu bem. Amém? Você já parou para pensar se Deus dissesse sim para tudo que você já orou na vida? Quem aqui estaria sofrendo? Irmão, estaria casado com uma bruxa. Sério? Estaria morando em um outro lugar que não fosse na capital do universo. Eu teria outra vida, porque como criança você pede um monte de coisa. Graças a Deus que Deus nos conhece. E que Ele fala assim, a Bíblia fala assim, a Bíblia fala, pedis e não recebeis porque pedis mal. Quantas vezes a gente pede mal, achando que estamos pedindo certo, e Deus fala, não, um dia você vai me agradecer. É verdade ou não é? Imagina se toda oração Deus dissesse sim. Irmão, o Corinthians não existiria mais. Pior que o pastor do Canadá é corintiano. Pior não, é uma bem. Ô, glória. Quanta heresia. Estou brincando. Queridos, quando adultos, nossa luta já é
Nossa luta já é enfrentar batalhas espirituais, aprender a vencer oposições, aprender a ouvir os nãos que ouviremos, tanto de Deus quanto do mundo. Amém? Poderíamos terminar a mensagem aqui. Agora, eu quero te falar o seguinte: existe algum lugar mais alto do que os adultos? Existe um lugar mais alto na sua vida com Deus do que ser um adulto espiritualmente falando? Fala para o irmão do lado. Sim! E eu vou te falar qual é. Sabe qual é? Tá na internet aí? Tá no Face? Não? Fala para o irmão do lado. Isso acontece quando nos tornamos pais. Quando nos tornamos pais. Como assim pais? Presta atenção. Para vocês. Pay attention, please. Quando nos tornamos pais, algumas coisas acontecem. Não é difícil você achar alguém que se tornou pai de primeira viagem, e depois de um tempo liga para o pai falando: pai, agora eu entendo, me perdoa, você estava certo. Já aconteceu isso? Meninas ligando para a mãe: mãe, é verdade, me perdoa, a senhora teve uma paciência enorme comigo. Meu irmão, não é difícil uma pessoa que se tornou um pastor, escute essa, ligando para o seu pastor superior e lhe pedindo perdão, dizendo: cara, agora eu te entendo, quanta paciência você teve comigo, me perdoa. Já aconteceu com você, Pio? Várias vezes. Por quê? Porque quando a gente é adulto, a gente acha: estou em cima da carne seca, eu sei. Quando você se torna pai e alguém age da mesma maneira, você fala: meu, como eu era infantil, está sendo eu. Você olha você em outras pessoas, você fala: meu, aí você liga para o teu pastor e fala: me perdoa, você tinha razão. Quando nos tornamos pais, algumas coisas mudam dentro de nós. Nós paramos de pensar só em nós e começamos a pensar no futuro dos nossos filhos. Quando nos tornamos pais, tudo gira em torno do futuro que você pode proporcionar para os seus filhos. Eu estou falando de ambos os filhos, repita comigo: naturais e espirituais. Olha só, quando eu era um pastor só de uma igreja, sabe qual era a minha preocupação? Como eu vou sustentar minha família. Quando eu me tornei pastor de pastores, minha preocupação mudou para como eu vou ajudar meus pastores, que estão, meus filhos espirituais, a sustentarem as suas famílias. E aí começou a pipocar 1, 2, 3, 60. Ou seja, e quando eu era adulto, minha preocupação era eu, ela, meus 2 filhos. Agora, nossa preocupação como pais não é mais a gente. Nossa preocupação é uma geração. E as coisas mudaram, o foco mudou. E aqui é quando você deixa as coisas de meninos, que só pensam em si, quando você também deixa as coisas de adultos, que só pensam no seu bem-estar. O que o adulto pensa? Quero comprar uma casa, quero ter um carro melhor, e é só isso. Mas você agora começa a se preocupar com o futuro de outras pessoas. Você começa a se preocupar com o futuro melhor para outros. E como fazer isso? Quando você começa, meu irmão, talvez essa parte da mensagem não entre para todo mundo, mas saiba, Deus quer que você se torne pais, vocês se tornem pais espirituais, amém? Deus quer que vocês cuidem de pessoas. Deus quer disso, isso. Talvez você nunca se torne um pastor atrás do púlpito, mas existem pessoas que você conhece que eu nunca vou conhecer na vida, e que você vai falar uma palavra, essa pessoa vai dizer: cara, me ajuda. Ele é um filho espiritual, amém? E quando você se torna um pai, você precisa falar: Deus, como eu vou sustentar essa galera? E aqui entra um segredo. Isso tem a ver com casamento também, tá? Há 7 anos atrás, quando a gente estava meio que discutindo direto, e eu comecei a ficar bravo com a minha esposa, dizendo assim: Deus, o Senhor não muda ela, o Senhor não muda ela, eu sou perfeito, ela não, né? E eu não preciso de mudança, muda ela, muda ela, muda ela. E Deus não mudava. Eu comecei a falar assim: caramba, o que tem de errado com ela? Tudo era ela. E aí, eu lembro de um dia que eu entendi, eu falei: Deus, não dá para entender mulher, não dá para entender, não dá, eu desisto. Mas eu conheço um Deus que entende as mulheres, porque foi Ele que criou as mulheres. Eu pulei e fui para cima de Deus e falei: Deus, me ajuda. Posso te dizer, queridos, eu não sou o melhor marido do mundo, mas já dura mais 7 anos, 8 agora. Em julho a gente comemora 15 anos de casamento, amém?
Por quê? Porque eu aprendi um segredo. Quando você não souber lidar com algo, vai com quem criou esse algo. Não estou chamando minha esposa de algo, amém? Pode ser algo também. Quando você não souber lidar com alguém, vá para aquele que criou. E quando Deus te colocar pessoas para cuidar, e você não souber como, nós não sabemos mesmo, acesse a Ele, através do quê? Fala para o irmão do lado, intimidade com Deus. Eu quero ler um texto para você, porque aqui entra quando você precisa ter sabedoria dos céus, para administrar o que Deus te deu. Olha para mim, quanto você precisa gastar para sustentar uma família de um marido, uma mulher e 2 crianças? Não preciso te falar valores, mas faz uma conta. Quanto você precisa para sustentar agora mais alguns casais? Principalmente quando vem de fora e fica na casa um mês, né? Tô brincando. Tô brincando, ele é meu amigo, eu pude falar isso. Acordei de madrugada esses dias, ele lá na geladeira. Falei, é brother, é Brasilândia, cara. Olha só. Quando você começa a ter que sustentar outras pessoas, você concorda comigo que você tem que receber mais? Sim ou não? E Deus vai te dar mais. Só que nessa hora, como administrar? Porque a gente é tentado a fazer um monte de coisa visando nós. Só que nós não somos mais adultos, nós somos pais, então como? E aí eu quero te mostrar algo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Abra sua Bíblia para a gente aprender isso e terminar essa mensagem em nome de Jesus. Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 5. Olha que interessante. Em Gibeão, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Repita comigo, de noite, em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, em justiça e em retidão de coração, perante a tua face. Mantivesse-lhe essa grande benevolência e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de uma criança, eu não sei como conduzir-me. Aqui está falando de humildade, amém? E aí ele diz assim, teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, tão numeroso que não se pode contar. Dá, pois, ao teu servo sabedoria, coração compreensível para julgar a teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Essas palavras agradaram ao Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Fala para o irmão do lado, Senhor, me dá sabedoria. Sabedoria. Quantos de nós teríamos pedido isso? Aparece Deus, que pode te dar o carro que você sempre sonhou, te dar a casa que você sempre sonhou, te fazer casar com a mulher que você nem sonhou. Ele pode te dar tudo. E ele fala, filho, me fala o que você quer. Olha que interessante. A Bíblia diz no versículo 10 que essas palavras agradaram ao Senhor. E Deus, por ter se agradado disso, deu até o que Salomão não tinha pedido, que foi riqueza e fama. Não houve nunca um homem tão rico como Salomão até hoje, nem tão famoso como ele. Não tão sábio como ele. Só que, olha para mim, para terminar, para fechar aqui a conta. Sabe o que sempre mexeu comigo? Como é que Salomão teve uma resposta tão rápida? Como é que Salomão, quando Deus fala assim para ele, o que você quer que eu te dê? Ele fala tão rápido. Como isso? Por que ele não fez alguns cálculos? Diz, não, isso aqui é fácil para mim, eu quero pegar algo impossível de ganhar. Aqui entra uma pergunta então, o que fez Salomão com que Salomão tivesse essa resposta na ponta da língua? Sabe o que Deus me mostrou? Olha o versículo 5. Apareceu o Senhor a Salomão, o quê? De noite, em sonhos. Olha o versículo 15. Despertou Salomão e eis que era um sonho. Vamos lá. Despertou Salomão e eis que era um. Sabe o que Deus me mostrou? Olha para mim. Que tudo isso aconteceu enquanto Salomão estava dormindo. A Bíblia já fala isso. Mas
Quando Deus perguntou para Salomão, Salomão, o que você quer? Ele não teve tempo para pensar na resposta. Era um sonho. Ele teve que falar. Amados, eu estudo inglês, eu ainda falo, tipo, tá de brinquedo comigo. Mas eu ainda falo assim, tipo Joel Santana, mas estou indo, estou falando com os meus amigos. Mas uma vez me disseram que quando você começa a sonhar em inglês, é porque alguma coisa começou a mudar aqui. Amém? Ou seja, quando você começa a sonhar com algo, aquilo se torna meio que automático, muda uma chavinha. Eu não sei quantos aqui já falam outro idioma, que perceberam quando foi que mudou. Né? Você vai estudando, eu lembro do espanhol, comecei a estudar, fui para o Paraguai, na nossa célula de lá, era célula ainda. Saí do Paraguai, na próxima aula de espanhol, eu já estava com um acento diferente, do jeito de falar. Fui para a Colômbia, voltei, destravou, eu ouço espanhol como eu ouço português. Eu só não tenho tanto vocabulário como eu tenho de inglês, mas eu já estou ouvindo 100%. E eu fiquei assim, meu Deus, cara. Por quê? Porque se tornou natural, ao ponto de sonhar em espanhol. Esses dias eu preguei no Paraguai em espanhol. Eu não sei se entenderam, mas alguém se converteu. Amém? Quando Deus perguntou para Salomão o que ele queria, ele teve que revelar aquilo que estava no seu coração. Sabe, queridos? E aqui entra algo muito profundo. Olha para mim. Aquilo que domina o seu coração e a sua mente durante o dia, aquilo que guia, que domina teu coração e a tua mente durante o dia, se manifesta no seu sono. Escute, Salomão nos mostra isso, sabe por quê? Tenta se colocar na vida de Salomão. Quem era o pai de Salomão? Não entendi. Mais forte? Quem foi Davi? O cara. Davi errou, amém? Repita comigo, Davi errou, mas soube se levantar. Davi, ele errou, mas ele soube se arrepender e não ter... Meu irmão, eu fui para Israel, fui lá no túmulo de Davi, estava todo mundo andando, nessa minha viagem para Israel, eu tive a manha de fugir da excursão em algumas áreas. Achei caverna que ninguém achou, eu e mais uns loucos lá, a gente ia, estava todo mundo parado olhando o negócio, a gente dava uma volta, tirei umas fotos que ninguém tem. Uma dessas, eles foram reto e eu vi uma plaquinha, túmulo de Davi. Daí eu, vem cá, Vivi, vem cá. A gente começou a andar, daqui a pouco, eu olhei assim, é dividido, homem para um lado, mulher do outro, e tinha um cara ali orando, mas a Vivi falou que no lado das mulheres tinha uma mulher chorando em prantos no túmulo de Davi. Quando você sai, tem um rei com uma harpa, e meu irmão, ele foi muito reverenciado, ele foi o cara. Aí imagina o filho dele, assume o reinado de um cara que todo mundo amava. Você acha que é fácil? Pensa num gerente super competente, que todo mundo ama, que é excelente em tudo, e você vai assumir a vaga dele, que ele foi promovido, e você vai assumir a vaga dele. Pensa se é fácil. Não é, querido. Você vai para uma igreja que todo mundo ama o pastor é transferido, você vai assumir uma igreja que todo mundo ama o ex-pastor. Não é fácil. Salomão ficou meio assim, como é que vai ser, Deus? Deus, há uma expectativa do povo em relação à minha pessoa, só que eu não sou o meu pai, eu não sou Davi, me ajuda. Eu fico pensando em Salomão, andando na rua, dizendo, me ajuda a ser um rei bom, me ajuda. E aí, sabe o que acontece? Romanos 8, 27 diz, aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Queridos, Deus aparece a Salomão em sonho dizendo, o que você quer, meu filho? E ele manifesta o desejo do seu coração. Sabe o que eu vejo aqui? Aquele desejo de Salomão de ter sabedoria. Quando ele sonha, ele não precisa nem pensar, aquele desejo vem para fora. Filho, o que você quer? Sabedoria. Mas qual é o segredo? Olha para mim. O problema é que muitos de nós não recebemos o que pedimos, porque durante o dia estamos preocupados com tudo, menos com sabedoria.
queremos saber como pagar as contas, com quem vou casar, e isso, e aquilo, o que estão falando de mim nas redes sociais, e gente gastando 2, 3, 4 horas, vasculhando o nome. Uma vez um amigo meu falou assim, eu estava com um amigo, ele era músico, e toda hora o celular dele, trim, 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 trim. Eu falei, cara, que é isso, cara? Ele falou, é o seguinte, eu pus um aplicativo no meu telefone, que toda vez que o meu nome é mencionado na internet, eu fico sabendo. Que é isso, cara? Aí, pessoas estão preocupadas com tudo, querem tudo, menos Deus. Querem soluções de problemas, menos a presença dele. Vou te contar um exemplo, mas pena que não vai dar tempo. Vamos lá, então. Vocês já assistiram, a liderança aqui já assistiu esse DVD. Tem um DVD de liderança que eu já assisti 19 vezes, era 18, mas esses dias eu assisti de novo 19 vezes. Esse pastor, ele conta que um dia, ele é um pastor de uma igreja lá no Havaí, uma igreja grande. E antes de ter um templo grande, eles iam para vários lugares, ele foi fazer um culto num parque, bem grande. E aí, ele começou a orar, semanas, Deus, não deixa chover, Deus, não deixa chover, Deus, não deixa chover, vai ter equipes de dança, e é uma igreja muito excelente, com dança, coreografia, luzes. E ele começou, Deus, não deixa, não deixa, não deixa, não deixa. No dia que ele acorda, adivinha? Está caindo o mundo no Havaí, o mundo. Ele até falou que ele não ligava o para-brisa do carro para dizer, falar assim, não está chovendo. E ele ficava meio querendo dizer que não está chovendo, isso aí é ilusão. Não, eu determino, chuva, pare. Algumas danças foram canceladas. Aí, nego tocando e ele desesperado de cair chuva nos instrumentos e torrar os músicos. E ele bravo, e ele falou assim que todo mundo leva para ele andando de um lado para o outro no mundo. Nossa, como o pastor é espiritual. E ele, bravo, reclamando com Deus. E um dia, na hora do louvor, sabe o que Deus falou para ele? Deus falou assim, filho, você durante semanas só se preocupou com a chuva, você em nenhum momento pediu a minha presença nesse culto. Posso te falar? Se fosse ao contrário, você acha que Deus poderia fazer um dia ensolarado? O que a Bíblia diz? O que eu mais temo me sobrevém. E foi isso que aconteceu, porque durante dias, eu quero isso, eu preciso disso, mas em nenhum momento ele parou e falou, Deus, esse culto é para ti, a igreja é tua, e chovendo ou não chovendo, vem com a tua presença. Teve um dia lá em Niterói, quando eu era pastor de lá, a nossa igreja não tinha chão. Como assim, pastor? Ela não tinha piso, ela era de areia. E era um quiosque de sapê, tinha... Quantas cadeiras tinha lá, Pio? Umas 40, 50 cadeiras, né? Eles se conheceram nessa época. Você conheceu o quiosque? Vocês estavam lá nesse dia? Pode crer. Não foi esse do Réveillon, foi um outro. Foi no meu aniversário. O que rolou? Me ligavam, pastor, está caindo o mundo em Niterói, vai ter culto, eu, claro que vai. Quantas vezes eu fui fazer campeonato de skate, que eu secava a ladeira no olho, eu nunca deixei ele fazer alguma coisa por causa de chuva. Falei, vai ter culto sim, mas choveu tanto que inundou a igreja. No lado tinha até um laguinho, que tinha peixe dentro da igreja, pra você ter uma ideia. Aí os irmãos tinham uma canoa, a igreja era na frente da casa de um cara, tinha uma canoinha. Os atalaias pegavam uma canoa, vinham no portão, as irmãs subiam em cima, ele empurrava até a igreja. Meu irmão, pensa. E aí pior não foi chover, pior é não ter luz. Quiosque de sapê, a gente também é muito louco, né? Colocamos um monte de vela. Imagina, podia estar mó incêndio, né? Mas agora que eu lembro, mas as velas, um monte de vela. E aí era violão e percussão. Quem passava na frente parecia um saravá. Sério. E aí nego, xarabalabá, assim. Aí, foi uma loucura no dia. E ninguém entendendo nada. Nego não entendendo nada, nem branco, né, Cacá? Nego nem branco, ninguém entendendo nada. E aí o culto foi, pregamos, depois do culto, assim, no final da mensagem, veio uma glória. Uma glória. Meu irmão, é gostoso você cair na igreja quando tem alguém atrás e bate assim na mão. Estou segurando, hein? Agora você cair de cara na lama. É Deus, não é?
Principalmente as irmãs que chegavam com um salto desse tamanho na igreja. As irmãs solteiras, até hoje tem uma lá que eu olho para ela, eu dou risada. Que ela chegou nesse culto na igreja com um saltão, toda maquiada. Meu irmão, saiu com lama. Mudou a nossa história. Mas em nenhum momento nós dissemos para a chuva. Mas nós dissemos, Deus, vem com a tua presença. E Deus mudou nossas histórias, amém? Sabe, queridos, ficar preocupado com tudo faz parte da vida adulta. Mas eu estou falando aqui que nós já estamos em outro nível. De paz, de pessoas com maiores responsabilidades. Salomão durante o dia estava preocupado em como servir o povo. Durante o dia Salomão estava querendo ser o melhor rei possível para aquele povo. E durante a noite seus desejos vieram para fora. Amém? Você pode estar perguntando assim, pastor, você não sabe por que eu fico pensando em tantas coisas durante o dia? Tem um monte de dificuldade, um monte de necessidade. Fala para o irmão do lado. Eu e o pastor podemos não saber das suas necessidades, mas responde assim para ele, Deus sabe. Mateus 6, 27 diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentios, e podemos mudar, os adultos é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas, repita comigo, todas. Fala para o irmão do lado, todas. Fala para o irmão de trás, todas. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, quando eu saí da casa dos meus pais, eu fiquei durante anos preocupado com tantas coisas na minha vida. Quem aqui saiu da casa dos pais cedo, teve que se virar sozinho? Quando você está na casa dos pais, pode ser a pior casa do mundo, mas lá você tem café da manhã, almoço e janta garantido, amém? No mínimo, roupa lavada, dependendo dos pais. Quando você mora sozinho, algumas preocupações vêm. Um dia eu tomei uma decisão, eu falei assim, Deus, eu vou me preocupar com as suas coisas, com o seu reino. Sabe o que ele me respondeu? Filho, a partir de agora então eu cuido das tuas. E sabe o que eu quero que você entenda? Que a vida com Deus é simples, é nós que complicamos ela. Nós andamos durante o dia preocupados com muitas coisas, e à noite Deus não pode perguntar para nós o que nós precisamos. Porque o teu coração vai revelar, preciso de dinheiro, preciso de um aumento, preciso de um emprego novo. E tudo que Deus quer ouvir é, eu preciso de ti. Preciso de sabedoria. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Durante o dia, há muitas coisas aqui, ó, que à noite se manifestam. São sonhos, às vezes pesadelos. Você sonha com um cheque correndo atrás de você. É ou não é? Cheque, um cheque vermelho. O desejo de Deus para nós essa noite é que a gente aprenda a se preocupar com o que é dele, com o reino dele e como ser pai de gerações. Porque, querido, quando você se preocupa, uma vez eu falei para um pastor, escuta só, tem um pastor nosso que ele estava passando uma dificuldade financeira e ele tinha um filho. Quando a mulher dele engravidou do segundo, ele quase se matou. Estou brincando, mas assim, ele ficou desesperado. Falou, cara, eu não tenho dinheiro nem para um, como é que vem dois agora? Eu falei assim, meu irmão, a unção veio no segundo filho. Ele, como assim? Eu falei, cara, você lembra de mim quando só tinha o Lucas? Quando veio a Vivian, também pensei, cara, Deus mudou a nossa sorte no segundo filho. A sua também, Pio? Se você parar para pensar, a unção está no segundo filho. Quem tem 6 então, meu irmão? É bênção transbordante, pode até dar para os outros, os filhos. Mas foi engraçado, posso te falar? A Vivian não viveu 1/3 do que o Lucas viveu, em relação a dificuldades. Mas
Às vezes o Lucas fala, filho. Uma vez o Lucas falou assim, você não sabe o que é sofrer na vida. Eu falei, você só lembra porque eu te falo, cara. Sabe, queridos, nessa noite, para pensar um pouquinho em que nível você se encontra no relacionamento com Deus. Porque se o seu nível está como o de uma criança, amém. Ô pastor, acabei de me converter, sejam bem-vindos. Mas saibam de uma coisa, vocês vão precisar crescer, amém. Se você já é um adulto, parabéns, você venceu o primeiro estágio. Contudo, existe um nível maior, o de pais, que visam a continuidade da visão, que visa a continuidade do que Deus colocou na tua vida. Se você fosse embora da onde você está plantado hoje, tua casa, tua igreja, teu trabalho, alguém faria melhor do que você? Posso te falar, se eu for embora daqui, o Sal segura a onda. Se o Sal for embora, o Kaká segura a onda. Eu tenho uma equipe que seguraria a onda. Por quê? Visando gerações. Queridos, você já parou para pensar, se todos os pastores que nós enviamos dessa cidade, aqui dessa igreja, estivessem aqui hoje, quantas pessoas nós teríamos na igreja? Muita gente. Porque nesse exato momento está tendo culto em toda a região metropolitana de pastores que saíram daqui. Não caberia nessa igreja, nem 3 dessa, a quantidade de pessoas que estão se reunindo hoje ao redor aqui da nossa cidade. E todas as vezes que eu, visando ser um pai de gerações, enviava pessoas, Deus me supria com pessoas até melhores do que os que eu mandei. E eu falava, caramba, onde você estava na igreja? Pessoas escondidas, que Deus falava, esse aqui tem um coração contigo, esse aqui, de repente. Amados, Deus é um Deus que trabalha com gerações. E enquanto você estiver preocupado com o que é teu, como um adulto, como eu vou sustentar a minha casa, você vai ter um nível de glória na tua vida. Mas no dia que você subir como um pai, não é mais eu, não sou mais eu, agora é uma geração. Como é que eu vou fazer para cuidar deles? Queridos, se você entender isso, quando você vai estar mais próximo dele. O segredo, intimidade. Você nunca ouviu a gente falar tanto disso, como a gente falou o ano passado. Você nunca ouviu os líderes, então, torre, começa às 4 da manhã, aí na segunda-feira das 7 às 8, é vigília. Faz tempo que a gente não faz uma vigília, a gente precisa até marcar, amém? Mas é oração. E tem gente que fala, pastor, não precisa de muito. Não, olha o que Deus está pondo. Quanto mais ora, mais Deus nos dá coisas. Quanto mais oramos, mais Deus nos dá visões. Sabe onde eu estava a semana passada? Sentado com um investidor, conversando sobre o futuro templo da igreja. Queridos, eu vou te falar, isso aqui é sonho para qualquer pastor. E quanto mais nós oramos, mais Deus fala, meus sonhos para vocês são maiores que os teus. Você quer viver os sonhos de Deus? Para de ser criança, para de ser adulto, se torne um pai de gerações. Feche seus olhos, feche seus olhos abaixo da tua cabeça um pouquinho. Todo mundo que é pai já foi criança, então não há pecado em ser criança. E eu quero começar com as crianças. Ou seja, se você hoje entrou aqui pela primeira vez, não tem responsabilidade espiritual nenhuma, é o começo da tua vida com Deus. Glória a Deus por isso. Em nenhum momento eu critiquei, eu só disse que é um estágio. Mas você precisa entrar por esse estágio. Se nessa noite você quer entregar a tua vida para Jesus e começar a aumentar o nível do teu relacionamento com Ele, comece por esse. Como filho, sendo recebido, abraçado, amado. Posso te falar, Deus tem o melhor para você. Se você quer isso, viver não só o melhor de Deus, mas a paz que Deus tem, uma vida com Ele. Eu quero convidar você a entregar teu coração, entregar a tua vida de livre e espontânea vontade. Se você quer isso, não precisa ficar em pé, não precisa se colocar, não vir aqui na frente, mas apenas com um gesto. Pô, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Se você quer, levanta a tua mão direita comigo bem alto. Nós queremos fazer uma oração com você. Amém? Começa por esse lado, começa por essa direção. Como filhos e filhas, nós cantamos aqui, filhos e filhas, perdoados, amados por Deus. Se é o teu caso, com a tua mão erguida,
Repete comigo uma oração e diz assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão, eu te peço perdão, porque até hoje eu nunca fui tão fiel a Ti tão fiel a como eu Ti, deveria ser. como eu deveria ser. Eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço perdão pelos meus pecados. E nessa noite declaro E nesta noite que declaro Jesus Cristo que Jesus é o Cristo Filho do Deus é o vivo, Filho do Deus que vivo, nasceu, que nasceu, cresceu, cresceu, morreu morreu e ressuscitou ao terceiro e dia. ressuscitou ao terceiro E dia. é para Ti, Jesus, E é para Ti, Jesus, que eu quero entregar minha que vida. eu quero entregar a minha E declarar, vida e declarar a partir de hoje, a partir de hoje, eis-me aqui, eis-me aqui, eu renuncio eu renuncio todo envolvimento com as trevas todo envolvimento com as e trevas declaro, e declaro a partir de hoje, a partir de Jesus, hoje, Jesus, eu te pertenço, eu te pertenço. em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Com essas mãos erguidas, Pai, nós queremos te agradecer por esse momento. E eu te peço, Espírito Santo, um amadurecimento na vida dessas pessoas. Que eles recebam o seu toque nessa noite e o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uau, tá vendo essa galera aqui, ó? Eles vão estar no final do culto, lá naquele quiosque chamado Boas-Vindas, para anotar teu nome, teu e-mail, teu endereço, tudo que eles forem anotar aqui. Tem algumas coisas escritas ali. Qual é a ideia? Meu irmão, toda criança precisa de cuidado. Nós queremos cuidar de você, nós queremos te ajudar. Vale a pena, amém? Então, antes de ir embora, você que levantou suas mãos, vai onde essa galera estiver, antes de ir embora, depois do culto, lá no Boas-Vindas, que é aquele balcão. Eu sempre confundo, estou com galpão na minha cabeça. O balcão ali do Boas-Vindas, amém? Glória a Deus.